Ai, gente, deixa eu apresentar então essa pessoa maravilhosa. Silvana Caporal é uma empreendedora que já está há 25 anos nesse mercado aquecido, desafiante. E a Silvana é da mesma cidade que eu, da cidade de Tubarão, Santa Catarina. E estudamos juntas muito tempo na nossa vida, nosso tempo de infância. E vivemos muitas emoções, muitas experiências. E ontem eu entrei em contato com ela e disse, ó, eu vou te fazer um convite que tu não poderás recusar. Vem fazer live comigo, falar sobre liderança, porque tu sabe muito. E aí, então, vou chamar a Silvana de Sil, que é assim que a gente se trata, nós amigas. Ela me chama de Neide e eu chamo ela de Sil. E aí, como live é na nossa casa, né? Literalmente estamos na nossa casa. Então, vamos ficar à vontade para começar esse bate-papo. Então, Sil, quero que tu te apresente, fale para a nossa audiência quem és tu, o que tu fazes. Então, eu sou Silvana Caporal, como tu já disse, a maior parte das pessoas que são chegadas me chamam de Sil, como tu, que eu adoro, porque passa carinho, né? Senão fica formal, e eu não sou nada formal. Então, eu estou com o escritório há 25 anos, eu me formei em engenharia civil primeiro, abri o escritório, em seguida eu fui fazer um curso em Porto Alegre, que é uma escola que eu não sei se ainda existe, porque isso faz bastante tempo, que é a Denise Goldman, que na época era a escola de decoração mais próxima, que era Porto Alegre, né? E depois de 5 anos com o escritório já trabalhando, com design de interiores, eu voltei para a universidade para fazer arquitetura. Aí eu fiz 4 anos de arquitetura, acabei interrompendo, porque já tinha um fluxo muito grande no escritório, e aí a arquitetura é um curso bastante trabalhoso, de bastante trabalhos, assim, manuais, né? Projetos e tal. E aí eu optei por fazer pós, né? Na verdade, eu gosto de estudar, então eu estou sempre procurando alguma coisa, né? Inquieta um pouco, né? E aí, depois disso, são esses 25 anos. Aí fiz a especialização em paisagismo, em luminotécnica, fui fazendo vários cursos. Estou aqui. Que legal. Espero poder ajudar nessa tua live. Fiquei tão feliz, né? Nunca fiz minha primeira live. Estreando, né, Sil? Debutando. Ainda se debuta, será? Então, e aí, assim, como o nosso título hoje, liderança empreendedora, né? Eu acho que eu tenho falado desde semana passada, Sil, que eu estou realizando lives sobre o tema de liderança, e venho falado assim que no primeiro momento, a pessoa para ser líder de uma equipe, ela precisa ser líder da sua vida. Ela precisa se autoliderar, né? Cuidar de si, controlar o seu tempo, controlar os seus recursos, e, enfim, ter persistência, várias características de liderança aí. E eu queria que tu contasse para nós um pouquinho quais são os desafios que tu enfrentas nesse dia a dia, 25 anos que tu já vens, assim, sol a sol, trabalhando no teu empreendimento, lidando com o mercado, com oscilações, né, de mercado, de movimentos econômicos, políticos, tudo. Então, eu queria que tu compartilhasse conosco alguns desafios que tu tem enfrentado. Então, eu acho que liderança é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. A gente não, de repente, vira líder, né? E também não está pronto. A gente está sempre chegando numa certa dificuldade que vê que a gente precisa aprender de novo, né? A liderar. Né? Então, o que eu posso falar aqui é realmente só da minha experiência como profissional dentro do meu escritório, né? Em termos de liderança, empreendedorismo. Então, assim, eu acho que foi o primeiro desafio que eu não vou esquecer, porque eu acho que foi muito forte para mim, não sei se pela minha personalidade, o meu primeiro desafio quando formada, porque eu venho de uma época em que não existia escritórios associados. Então, a pessoa se formava, abria o seu escritório sozinha e vamos lá, né? E aí, as coisas foram mudando. E o mundo foi crescendo, e foi essa parte de decoração nem era tão falada, né? Só se falava muito em arquitetônico,
que hoje em dia é muito mais, a decoração está mais em foco. Então, na época, aprender a saber delegar, para mim, foi a maior dificuldade. Eu cheguei num ponto que sozinha não havia mais condições, era humanamente impossível. Ou eu ficava daquele jeito, ou eu crescia e aumentava a minha equipe. E aumentar a equipe, delegar funções, acreditar no outro, não que a gente saiba mais que qualquer outra pessoa, mas a gente tem aquele, que não sei se é defeito, a gente acha que ninguém vai fazer igual, né? Então, como que eu vou delegar esse trabalho que eu que sei fazer, né? Então, acreditar no próximo, saber delegar, saber confiar na outra pessoa, para mim foi a minha maior dificuldade por muito tempo. Eu ficava atrás, né? E aí, mas fez mais conta, mas deixa eu ver. Então, até aquilo chegar no cliente, se não passasse por mim minuciosamente, eu não dormia. Sim. Depois, o segundo desafio desse interim, que foi saber quem contratar, como formar uma equipe, né? Porque assim, tá, vou formar uma equipe, mas quem que eu vou convidar para fazer parte, né? Quem está apto ou não está, porque às vezes a pessoa não sabe quase nada, está entrando no começo, mas é uma pessoa que tem feeling, Potencial. Então, muito fácil seria se quando a gente vai criar uma equipe, um grupo, tivesse uma lanterninha que dissesse, essa aí tu contrata que ela show de bola. Então a gente vai indo e acertando até ficar redondinho. E quando eu falo montar equipe, no meu tipo de trabalho, não se trata só da equipe dentro do escritório, né? Quando chega num nível de paz interior que tu disse, a minha equipe tá redondinha, tu também tem que estar ligado à tua equipe externa, porque tu depende disso. Então não é tua equipe, mas é uma equipe. É uma equipe que está ali trabalhando, com os fornecedores, né, a mão de obra. Se tu não tiver criado aquele teu grupo de tua confiança e que tu conhece o trabalho e tu confia, Desanda tudo, né? Não basta ter só a tua equipe interna, tu tem que estar cercado de uma boa equipe externa. E isso leva anos para a pessoa construir, né? Com certeza. E hoje, em média, mais ou menos, Sil, assim, o que tu teria? Tem o teu grupo do escritório e externo, mais ou menos, tu lida com quantos profissionais? Assim, a profissionais a gente lida desde o eletricista ao engenheiro, né, ao lojista. Então, eu acho que não saberia nem dizer, porque a gente não trabalha só com o pessoal de Tubarão, tem Florianópolis, Criciúma, que também são parceiros bem bacanas, assim, da região aqui, né, em Bituba, mas eu acredito que, olha, uns quase 100, uma equipe grande. E aí tem a equipezinha, que é a tua, que tu desespera, liga, oi, me ajuda, vem cá. E aí essa equipe, eu acho que seria umas 30 pessoas, assim, essa equipe externa. Nossa, uma grande equipe, né, Sil? Para coordenar tudo. Que hoje em dia eu já não cuido sozinha, né? Porque eu aprendi a delegar, e a minha equipe junto, e vai lá. Muito bem. E quais outros, Sil, desafios, assim, nesses 25 anos? Tu falou em aprender constantemente, né? Saber delegar, saber confiar. Depois tu falou assim, em contratar pessoas. Quem é que vai ter aquele valor parecido com o teu, né? Que vai acreditar em alguns, enfim, que vai ter o mesmo propósito, né? A mesma postura profissional. O que mais, assim? Como seriam outros? Aí fica uma sequência, né? Porque a partir do momento que tu foi crescendo, tal, tu também vai ter que entender de finanças. E isso a gente não aprende na faculdade, pelo menos em quase curso nenhum, né? E aí a gente tem que aprender a administrar o trabalho, né? Porque na verdade a gente vem de sonhos, vem de ideias, né? E esse é o nosso foco principal e eu tenho que estar com uma cabeça ótima para esse foco, mas sem esquecer e com sem menos importância a parte financeira, a parte de delegar, a parte de liderar. Então é um conjunto de trabalho que não se separa, né?
E aí a parte financeira, tu conta com a ajuda de outras pessoas, Sil, como é que faz? Tu também faz sozinha, daí chama profissionais, Eu fiz especialistas? sozinha por muito tempo, até onde não consegui mais. E aí, hoje em dia, a gente tem escritório de contabilidade que apoia a gente, escritório de advocacia que apoia a gente, que a gente trabalha, né, contrata, e tem uma pessoa no escritório destinada a cuidar também das finanças, que senta comigo, quase que diariamente, para a gente discutir e ver como que vai lidar com as situações. Uhum. E nesse meio de desafios que tu comenta, de 25 anos, a gente passou um bom tempo de mudança política, né? E eu não vou entrar em política, mas a gente passou por várias situações, como a época do Plano Collor, né? Eu lembro da gente, tu lembra da gente pequenininha indo no restaurante Ases, apertar a mão do Figueiredo? Com certeza! Tá na minha história. Então, a gente, como está muito tempo no mercado, vem acompanhando todos os sobe e desces do mercado. Tudo isso é uma dificuldade. Cada uma delas que chega traz uma situação diferente. E aí tu tem duas opções. Ficar desesperada, desistir, né? Levantar a cabeça e dizer vou passar, e ver aonde que vai passar, de que forma. Então, eu até estava lendo alguma coisa sobre empreendedorismo, e que estava falando exatamente mais ou menos isso, que eu me identifiquei, assim, de sempre estar construindo novo, né? Acreditar que ninguém acredite, né? E ter a resiliência de não desistir, de não, mesmo numa dificuldade, não desistir, né? Eu acho que assim, compartilhando um pouquinho com a audiência, com o pessoal que está aqui, Jailson me deu um olá, né? O pessoal de Tubarão, alguns amigos de infância, bem legal. Acho que o pessoal, amigos da Sil também aqui, né? Amigos meus, de Porto Alegre. Mas, assim, compartilhando, Sil, contigo e com as pessoas que estão nos escutando, assim, eu me lembro porque, como nós estudamos juntas no mesmo colégio, tivemos uma infância com amizade, né? Com a mesma turma. Eu me lembro, assim, que quando eu me formei em psicologia e comecei a trabalhar, assim, fui acompanhando o teu trabalho e fui vendo, assim, o quanto que tu fostes conquistando espaços, as pessoas comentando do teu trabalho, pedindo que tu fizesse projetos, né? E, assim, eu sempre te admirei muito, assim, porque eu dizia, meu Deus, como é que, né, como é que tem tantas ideias na cabeça? E aí, participando da Casa Cor, enfim, de exposições, assim, relacionada à arquitetura, né? Queria que tu comentasse conosco, assim, como é que tu desenvolveu a tua autoliderança? Como é que tu te fortaleceu enquanto pessoa, né? Para ter segurança, para lidar com todos esses fornecedores no mundo muitas vezes no mundo tão masculino, né? Que é a construção civil. Então, que tu contasse, assim, para nós, que tu lembras de alguma história, enfim. Lembro de algumas até, não vou ficar aqui relatando, mas quando eu comecei, realmente existia isso, né? Eram os engenheiros, bem poucos arquitetos, e os mestres de obra, todo esse pessoal estava acostumado a lidar com homens. Então eu levei algumas grandes, de chegar lá cheia da empolgação para explicar o projeto e dizer como é que deveria ser, e eles odiavam, assim, né? Então voltei para casa orando algumas vezes, pensando como que eu tenho que fazer para me entender bem com eles. E aí eu entendi que para eles o que era difícil, eles não tinham estudo, eu tinha. Então eu estava aqui, parecia que eu estava num patamar diferenciado e ainda assim eu era muito mais nova que todos eles. Então isso criou uma certa dificuldade. Então eu entendi que eu tinha que entrar no mundo deles, isso para mim serviu, e para que eles se sentissem, né, à vontade. E aí eu comecei a brincar, me soltar e chegar no local, lidar, né, que eu digo que a gente acaba ficando com linguajar de construtor, de pedreiro, porque a gente tem que estar ali com eles. Não adianta a gente querer uma soberba, que essa profissão também tem muito do luxo, do glamour, né? Então, eu acho que esse foi um ponto. E eu acho que também tudo que a gente tenta e acaba não dando certo, porque isso é sempre, né, na vida da gente, tanto na vida pessoal quanto profissional, nos faz aprender
e fortalecer para outras situações. Então, eu acho que o que me fortaleceu como pessoa, as quedas todas e o sucesso, né? Na verdade, eu passei uma boa parte da minha vida, quase toda, não focando muito nessa coisa do sucesso. A minha preocupação era tanta de fazer um bom trabalho, de que a coisa saísse bem, que eu não lembrava muito desse detalhe. E assim, sem querer, aos poucos, as coisas foram aparecendo e as pessoas foram falando, né? E até eu também não dava bola. Para falar a verdade, a minha felicidade toda era ver a cara do meu cliente sorridente, contente, feliz onde ele estava. Essa, para mim, era a maior gratificação sempre foi. Agora, esse mundo da mídia, né? Que veio com tudo isso, que as pessoas aparecem e gostam e querem. Então, é importante, hoje em dia, estar se destacando. Então, é uma coisa, para mim, nova, né? Porque eu vim até então não dando bola para nada disso. E, de repente, a gente tem uma bola para isso. É um mundo novo, né? Que está chegando aí. Pra cá. E que a gente também é um desafio, também tem que se adaptar, também esquecer o que fez lá atrás, porque aquilo já não resolve mais, se reinventar sempre, não só agora com a pandemia. Sim. É isso. Muito bom. Eu me lembro, Sil, que a gente estava tomando café uma vez assim, lá na praia, que a Silvana tem uma casa na praia, eu estava visitando ela, e eu me lembro que tu falavas assim, nossa, o pessoal da arquitetura tá super internet, né? Tá super redes sociais, e a gente tem que aprender a viver nesse ambiente, né? Que de alguma forma é um outro entendimento do mercado perante o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente precisa levar o que a gente faz de bom para outra plataforma, para outro ambiente, para que as pessoas compartilhem também, conheçam. E aí, de alguma forma... Agradar o teu cliente, né? Hoje em dia, a gente tem que mostrar também. Não basta só agradar o teu cliente que chegou aqui e te contratou. Né? E daí, de alguma forma... Isso! E daí, de alguma forma, Sil, assim como tu falaste, né? Eu acho que o líder precisa estar constantemente aprendendo. Eu acho que também fica super recado, né? Fica esse super recado. Às vezes a gente está no mercado conhecido, as pessoas reconhecem o nosso trabalho, mas é importante que a gente possa olhar para o lado e entender como é que está o movimento, né? Como é que as pessoas estão interagindo, qual é a novidade do momento, né? Como é que a gente pode aprender a desenvolver algumas coisas que a gente não vinha fazendo para se manter forte, né? Para se manter na vida do cliente. Tem um conceito que aplicar as 5 regras das 5 horas, não sei se já ouviu falar, nessas coisas que tu lê e acaba ficando com algumas coisas pra gente, né? Então, a questão do conceito das 5 horas, que é o Bill Clinton, o Bill Gates, todo o pessoal que já foi, e que isso é hereditário, digamos, não é uma coisa que veio agora. É uma coisa de quem tem sucesso sempre. Sim, as pessoas que vieram com sucesso, vieram vindo e continuam, né? Que é todo dia tirar pelo menos 1 hora para aprender alguma coisa. Isso é amplo. E isso é amplo. E aprender alguma coisa, hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem muita informação, né? Muita informação para dar conta de conhecer. Então, 1 hora por dia ainda é pouco para a gente conseguir assimilar tudo. Mas se a gente tira 1 hora por dia, que é o que diz esse conceito, tu vai adquirindo. E aí, sempre, assim, tipo, eternamente. Eu não vou ler essa semana 1 hora por dia as coisas que eu gostaria de aprender. Eternamente. E ainda bem que eu sou curiosa. Então, para mim, ficou tudo certo, porque a gente, quando é curiosa, a gente quer saber, né? Aí fala de outras coisas, diz, opa, isso aí eu não conheço. E aí, graças ao Google também, né? E outra coisa, assim, que eu queria ver contigo, assim, eu conheço uma parte da tua equipe, não sei se ainda estão todos, que eu conheci uma vez, mas conheço uma parte dela, e são pessoas bem jovens, né, na tua equipe, assim, pessoas ligadas em redes sociais, ligadas, enfim, com jeito jovem de funcionar, né, ágeis, com respostas rápidas, né, às vezes questionando a gente. E eu queria que tu contasse para nós, assim, como é que tu te vês com 25 anos de trabalho, assim, convivendo com gente super nova, que, enfim,
e tem outra mentalidade, como é que tu te sente, assim, respeitada por eles, ouvida, não respeitada, mas ouvida, escutada por eles? Eu acho que é uma troca. É uma troca e eu cobro deles, porque eu tenho experiência, são muitos anos. E mesmo antes dos 25 anos de formada, eu estagiei durante a faculdade inteira, em construtoras, em de arquitetura. Então, eu vim com uma bagagem de experiência, eu tenho essa experiência, né? E eles têm a novidade, porque o que está gerando agora é tudo novo, né? Então, eu sempre digo, vocês me passem, né? Me falem, vamos trocar, dá opinião, me diz, porque eles vão estar mais ligados, como tu falou, do que eu mesmo, eu procurando, eu pesquisando, eu lendo, a cabeça deles é diferente da nossa, a visão deles é diferente. E eu acho bem bacana, eu gosto de ensinar, eu tenho essa coisa de gostar, eu sempre tive estagiários, agora a gente está com uma equipe com 3 arquitetos, né, além de mim, mais o financeiro, e mais um arquiteto que fica fora do escritório e faz parceria. Então, assim, então, assim, essa troca é interessante. E eles me escutam, eu acho que eles me escutam muito. Assim, eu vejo que eles respeitam a minha opinião, por saber dessa questão da experiência. E quando é algo muito novo, eu tento e digo, não sei, me explica, né? Eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de entrar um pouco no mundo deles. Porque para a gente é bem diferente. Inclusive, essa questão da mídia, para eles, é muito clara. Que para mim foi bem sempre muito difícil. E muito legal que tu está trazendo aqui, Sil. Assim, antes de continuar o nosso papo, eu quero dar um beijo nas nossas amigas que estão aqui, mandando recadinhos. A gente tem uma super amiga em comum, a Cristina Bortoluzzi, que mora em Miami, está aqui na nossa live. Hoje a gente está com a live internacional, Sil. E mandando recados de saudade aí, ó, né? E às vezes a gente não pode responder, a gente está com o Henry, esposo da Sil, o Henry é nosso doutor de Tubarão, a Fernanda do Rio, então pessoas assim que muito amigos nossos, assim, então só dando um beijo em todos. Muito legal, muito legal. Ô Sil, o que eu queria trazer assim para ti, escutando, né, por último, essa contribuição tua, assim, o quanto um líder, muitas vezes, eu vejo na minha trajetória, os profissionais no cargo de liderança ou sendo liderados, o quanto, muitas vezes, os líderes têm dificuldade para lidar com esse novo, com esse pessoal jovem, né, que vem desafiar, muitas vezes, a liderança. E a liderança que a gente tem entendido assim como uma liderança um pouquinho mais conservadora, ela acaba perdendo espaço junto a esses jovens, né? Porque em vez de ficar um clima de construção, acaba ficando um clima de competição. Quem tem mais razão, né? Já te viu pensando sobre isso, assim, com a tua equipe? Medindo forças, alguma coisa nesse sentido? Eu não tive essa experiência ainda aqui. Tipo, eu não sei se é também, eu acho que sou muito aberta, que eu dou muita liberdade para que eles deem a opinião deles e confio neles, então eu não sei se porque a gente tem um tratamento muito bacana aqui, a gente se dá bem, todo mundo. Então eu não me deparei ainda com essa situação. Às vezes, claro, alguém não pensa da mesma forma que eu e diz, bem, eu não penso da mesma forma que tu, mas tu sabe o que tu faz. Então, tipo, né? E às vezes eu pergunto, mas por saber o que tu pensa, né? Tu pensa comigo, o que tu acha? É novo para mim também. Esses dias aconteceu uma situação dessas e eu falei, é novo para mim também. Então, o que tu acha? Eu quero opinião, porque eu não sou a dona do beber, né? Não sou a dona da razão. E tudo que vem de novo, que a gente não passou ainda, é difícil de decidir, né? De ser mais assertiva, né? É difícil, né? Quando a gente não tem o controle de tudo, né, Sil? E eu acredito eu acho que é o que está acontecendo agora, que ninguém sabe o fim disso, ninguém sabe onde vai parar, do que vai dar, e a gente está num vulco-vulco desde política à saúde. Então, é diferente quando a gente tem um problema e sabe assim, eu sei que para resolver ele eu tenho que fazer isso, isso e isso. E quando a gente está às cegas, que não sabe como resolver, eu acho que tem que parar, se acalmar e tentar
solução, né? Tentar o quê, Sil? Deu uma cortadinha. Tentar achar uma solução, porque, Tentar claro, cada um vai ter que se enquadrar de alguma forma, né? Muito bom. E Sil, assim, ó, tu com a tua equipe teve um tempo nessa quarentena, vocês ficaram em casa fazendo home office, e agora vocês retornaram pro dia a dia. Tu tá no teu escritório, eu acho, né? Sim, nós fomos aqui pelo governo de Santa Catarina os primeiros profissionais a serem liberados à volta ao trabalho. Então, a gente já está um tempo trabalhando. E como é que tu tens visto, assim, esse movimento, Sil, de quarentena, enfim, das pessoas, né, algumas áreas, alguns estabelecimentos fechados. Como é que tu tens percebido, assim, junto aos teus clientes, junto à equipe? Então, como eu te disse, é um momento bem novo para todos, né? É um momento que a gente passa por várias fases, né? Cada dia a gente pensa uma coisa, opa, eu acho que isso vai dar certo, daí a gente, não vai dar nada disso aí, não adiantou. Então, são N tentativas todo dia de ver como resolver e a cabeça fica fervendo e tal. Então, assim, a questão do home office, ok, tudo certo. Eu acho que muita gente vai optar por home office daqui para frente. Eu, particularmente, com 25 anos de escritório, me sinto mais à vontade trabalhando no escritório, tendo rotina. Eu gosto de rotina. Eu gosto de atender as pessoas aqui nesse meu espaço. Eu acho que é aconchegante, eu gosto de passar essa energia. Eu gosto desse contato. Mas tive e estou me adaptando às apresentações online, né? Então, também foi uma novidade, uma grande adaptação e mais um desafio, porque eu que gosto de estar com as amostras ali, que a pessoa toca, tem, né, o tato, a textura, e de repente isso tudo tem que passar por uma tela, fica mais frio, eu acho, né? Mas eu acho que a coisa está se direcionando para isso. E dos clientes, eu fico triste, porque eu vejo clientes que têm comércio, que está bem difícil para eles, eles têm muitos funcionários, e aí eu fico chateada, queria que não tivesse acontecendo como todo mundo, ou que fosse de algum jeito que eles conseguissem suprir, né, sair dessa, se virar nos 30. Então, e o que eu notei de diferença, então, de um tempo para cá, que eu acho que daqui para frente vai ter essa mudança na minha área, é que, assim, a gente veio de um tempo que todo mundo só trabalhava. E aí passamos por um período de muita falta de segurança. Então, o que ficou forte para a gente, como desejo das pessoas? Ter um espaço em casa, uma área de lazer, que pudesse receber a família, receber os amigos, né? De ter isso. Né? Que era a área gourmet, as pessoas voltando a cozinhar, voltando para aquilo que a gente teve com os avós, né? E agora a pandemia... A necessidade do encontro, né, Sil? A necessidade do encontro, assim, entre as pessoas. E em questão da segurança, não mais na rua, né? E sim nas suas casas. Né? E de repente agora as pessoas tiveram que ficar em casa, né? Tiveram que ficar em casa e sem poder receber ninguém. Então, nesse momento, agora, não foi tão mais importante ter uma área de lazer grande. Então, o foco virou ter bom conforto na sua casa para a sua família, você e seus filhos e marido, né? Esse conforto ficou mais em evidência. Então, a gente está sentindo essa busca pelos clientes, de melhorar o seu espaço, a sua casa, o seu home office, quem não tinha, porque precisa, né? Então, essa busca, fazer uma casa na praia, né? Melhorar a sua casa na praia, porque quem pôde, agora nesse tempo de prisão, correu para casa da praia, que tem pátio, que não é apartamento, né? E eu acho muito isso. Até então, todos queriam ir para apartamento por questão de segurança. E, de repente, as pessoas se sentiram enclausuradas, ou tinham uma boa varanda, que dá de fazer um projeto muito legal numa varanda, que a pessoa não se sente enclausurada, ou a pessoa queria estar numa casa. Então, a busca pela casa começou a aparecer de novo. O desejo. Que legal. A gente tem isso aqui no escritório. O desejo da pessoa procurar terreno e fazer uma casa, né? Que tenha sua liberdade, que possa ir de pijama na garagem, buscar alguma coisa no carro, que possa botar uma música mais alta e que está no seu... É a Duda? E uma passagem rápida. Ela quer passar aqui a palavra. Então,
Duda, para dar um oi. Não vai querer aparecer. Então, assim, claro que quem tem um bom apartamento, um apartamento grande, espaçoso, e conta com área de lazer no prédio, e tem segurança, ótimo. Quem pode morar no condomínio, excelente, tem a área que pode, o comum que pode usar. Mas existe um outro, né, quinhão de pessoas que tem a necessidade de, ou então, melhorar sua casa da praia para poder ficar com bastante conforto. Eu não tenho isso. Não sei, acho que daqui para frente isso vai estar bem em evidência. Não mais tanto o glamour, o luxo, talvez a ostentação, mas ao cuidado com o seu lar. Cuidado com o seu lar, né? O seu, né? Muito legal, muito legal. Toda uma percepção minha. Sim. E assim, eu comungo dessa percepção, eu compartilho dessa percepção. Eu acho que esse resgate, né, Sil, nesse momento de quarentena, as pessoas, a família está olhando mais para si, né? As pessoas olhando mais para si, a família com mais tempo para ficar em casa e automaticamente, né, talvez aquela sala que até então não era apertada, talvez ela se torne apertada, né? Ou ela possa ser melhorada para ficar no bem-estar, enfim, trazer mais saúde, mais prazer dentro de casa, né? Um sofá que seja mais confortável do que tão bonito, talvez, assim, né? Os dois, ótimo, mas aquele que tu possa relaxar, né? Sem preocupação de comer pipoca em cima do sofá. Exatamente. Agora não tem tempo, né? Enquanto. Comer pipoca no sofá. E ter uma casa muito mais, assim, funcional, né, Sil? Uma casa muito mais que eu possa aproveitar dessa casa do que uma casa que eu passo final de semana ou de noite. Porque quando as pessoas saem, elas voltam final de tarde e de noite para suas casas. E aí dormem, no outro dia estão saindo de manhã. Agora não, né? Agora está ficando, muitos de nós estamos ficando o dia todo em casa, trabalhando, é um restaurante, é o trabalho, é a academia de ginástica, é o lugar que a gente dorme, é o lugar que a gente convive, é o lugar que a gente brinca, joga, passa tempo, né? Tudo é a nossa casa. Muito importante. E pelo que a gente está... Desculpa. Agora, sem previsão de viagens, né? Que as pessoas também, que é gostoso também, uma vez por ano, conseguir fazer uma boa viagem, também é bacana. Mas agora, com esse período, o que a gente escutou aqui também dentro do escritório? Agora eu vou pegar esse dinheiro da viagem, já que não tem previsão de viagem, e vou cuidar da minha casinha. Né? Que legal, viagem, a gente investe um valor, né? Exatamente. E válido. Mas nesse momento que não se sabe o que vai ser, o que não vai ser, essa preocupação, esse medo de viagens, né? Então, cuidar mais da sua casa mesmo. Esse dinheiro voltar para aí. Futuramente as coisas se ajeitam novamente, né? E veja, assim, que bacana, né, pessoal? O pessoal que tá com a gente, assim. O que é o olhar de uma liderança realmente empreendedora, de um profissional empreendedor, né? Daqui a pouco, assim, eu sempre digo isso para as pessoas, para os meus alunos, para as pessoas que eu desenvolvo treinamentos, a gente poder, né, Sil, ter um olhar fora e dentro, assim. Eu acho isso tão importante para o profissional, sabe? Se ligar, assim, o que está acontecendo lá fora e do que lá fora impacta na nossa vida e quais as futuras dores dos nossos clientes. O que as pessoas vão estar precisando para suas vidas, né? Acho que isso é fundamental para se manter no mercado, sabe? Atento ao mercado. Acho que sim. E eu acho que é a questão do porto seguro. Aonde você se sente seguro? Onde é o seu porto seguro? Quando tudo isso está confuso. Então, eu ainda não entendi o que está acontecendo lá fora, eu ainda não sei, mas eu estou aqui segura no meu cantinho. Né? Isso. Não, e digo assim, Sil, tu, enquanto empreendedora, enquanto dona do negócio, poder ter essa percepção de cliente, de mercado, eu acho isso fundamental, Sil. Fundamental para o empreendedor, sabe? Porque é uma vivência, né? Às vezes a gente está acompanhando empreendedores, pessoas donas de empresas, gestores, que ficam com o olhar meio míope, né? Com o olhar muito interno, preocupado, né? Com as suas questões, junto à equipe, ok, tem que se preocupar. Mas assim, o que o cliente está desejando? Para onde é que o movimento está indo? Para a gente se ajustar, né?
Justamente. E é o eterno ajustar. Porque é a parte da tecnologia que de uma hora para outra avançou demais, e aí a gente tem que chegar, estar a par disso, para poder oferecer isso para o cliente, né? Até porque ele quer o conforto que vem junto com tudo isso. E agora, no momento que o simples está ficando mais importante. Então tem que estar atento. Eu vou chegar aqui e vou oferecer o que tem de mais caro, de mais absurdo, que vai ficar lindo, mas que não é o momento no momento. Que não é o momento que pede. O momento está pedindo justamente a simplicidade das coisas. Né? Andar de Havaianas. Meu lema de Havaianas. E pensando assim, né, Sil, nessa questão de status, muitas vezes, porque às vezes a gente também quer estar arrumando a nossa casa, a gente quer estar mostrando muito para as pessoas, né? Não sei se é algo cultural, mas assim, eu observo que muitas pessoas, talvez eu também em alguns momentos, vou comprar uma coisa bacana, as pessoas vão ver, de alguma forma te traz um certo glamour, um certo status. E hoje, a tua casa, assim, né, aquele local que tu recebia pessoas para festas, para botar daqui a pouco na rede social, por exemplo, tu não tá mais fazendo, né? A tua rede social tá sendo a tua cozinha, a tua sala. Toda desarrumada. Mais possível, né? Mais íntimo possível. Fazendo live, tomando chimarrão. Existem os desejos pessoais, assim, que eu acho que independem até, às vezes, Por exemplo, eu tenho loucura por louça. Eu não tenho mais onde colocar louça. Diz o marido que se eu comprar alguma louça a mais, eu tô, né? Então, assim, eu acho que também tem os desejos pessoais, independente de talvez querer externar isso, né? Então, eu mesmo sozinha, dentro de casa, eu gosto de colocar a mesa para mim. Né? Aquela história de colocar a panela na mesa. Então, hoje, com essa fase, muita panela deve estar na mesa, porque as mães estão todas malucas, com os filhos correndo, puxando uma perna e tudo aquilo. Mas, então, existe o glamour externo para expor, e existe aquele que a pessoa gosta para si mesmo, né? Eu quero ter um closet, que eu enxergue tudo que eu tenho, né? Então, eu tenho o desejo próprio. Tirando tudo isso que a gente está falando, existe que a gente também tem que respeitar, independente da situação vivida. Às vezes a pessoa economiza numa coisa porque é aquilo que é um desejo seu, né? Sim, é como se fosse um agrado, né, Sil? Vou me agradar, vou me dar um presente, vou... Porque é importante... Tanto, né? Porque é importante dar isso, né? Oi? Porque trabalho tanto, eu mereço me dar isso, né? Isso é muito gostoso. Exatamente. É um benefício, né, próprio, é para nós, né, para que a gente se sinta melhor. Se sentindo melhor, a gente vai estar melhor para o outro também, né, Sil? Exatamente. Então, acho que tu mais feliz, tu também vai estar mais feliz com o outro, né, sem dúvida. E tu terias alguma mensagem para deixar, enfim, assim, sobre liderança, sobre essa perspectiva futura, assim, o que tu tens hoje para dar para nós de esperança? Esperança empreendedora. Eu acho que o papel do líder, no meu ver, é essa coisa de não desistir, né? E de ter a positividade. Eu já fui muito pessimista em várias situações e eu me vi agora mais do que nunca me cobrando ser otimista. Nunca fui de desistir, fui de arregaçar as mangas. Opa, vamos lá, vamos passar essa. Esse sempre foi o meu perfil. Mas eu acho que isso, a gente tem que ter um otimismo, principalmente no que a gente está passando agora. Eu acho que a palavra é otimismo, né? A realidade está bem difícil. Mas eu penso que quando a gente está positivo e otimista, aparecem mais ideias. Aparecem mais ideias, né? Show. Então isso eu acho que mistura um pouco da liderança e do empreendedorismo. Porque há uma janela no fundo do túnel, aparece uma solução. E aí a pessoa pensa, opa, não vou desistir. Vai dar de continuar, vamos fazer isso dessa forma. Né? Legal. Acho que é o recado. Lindo, Sil, muito obrigada, muito legal mesmo. Eu acho que sempre, né? A gente tem aquela máxima que diz que enquanto algumas pessoas choram, outros estão vendendo lenços, né? Então, assim, tendo ter esse olhar na oportunidade, né, Sil? Eu vejo isso muito assim.
Porque tem que ter saídas, né? Tem que ter alternativas para as pessoas. O mundo está disponível, o mundo é abundante a princípio, né? Ele te traz recursos, mas a gente também precisa estar aberta para sentir que recursos são esses. E eu acho que trabalhar muito também a nossa perspectiva, né, Sil? A nossa visão, a crença interna, né? Crença em nós. Acho que isso é fundamental, assim, para que a gente tenha força, né, de seguir adiante, assim. Então, aonde que eu vou botar a lanterna, né? Vou botar no pessimismo, no otimismo, vou, enfim, verificar o que as pessoas estão fazendo, vou buscar caminhos, vou fazer parcerias, vou conversar com fornecedores, que muitas vezes também eles nos dão dicas, né, Sil? Fornecedores, equipe externa, então, mobilizar todo mundo. É exatamente isso, eu acho. Eu acho que é esse o momento. E por isso está tendo tanta live, né? E aí está sendo um aprendizado, porque cada live segue o seu tema. E os que são direcionados, não só os da arquitetura, mas do empreendedorismo, né? E a experiência das pessoas que estão acima da gente, como estão se saindo, o próprio desabafo deles é um aprendizado para a gente. Sem então, dúvida. Tá atenta a aprender, né? É o tal do 5 horas, né? Por semana, 1 hora por dia de aprendizado. Muito bom. E aí, o que acontece? Na medida que a gente vai vendo o que as pessoas estão fazendo, a gente transforma para a nossa realidade, né? A gente acaba pegando um pouquinho de cada lado e vê o que é mais adequado para a nossa realidade. Eu acho isso super adequado, assim. Nós estamos vivendo pra gente, né? Nós estamos vivendo num mundo de abundância, né, Sil? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Nunca se viu tanto conteúdo disponível, nunca se viu tanta transparência das empresas, no sentido de mostrarem o que elas têm de melhor, porque o cliente hoje ele está comprando não só valor financeiro, ele está comprando valor, cultura, valor, o jeito de ser bem atendido, tudo isso a gente considera. A transparência que tu falou, a pessoa não quer mais ser enganada, a pessoa não quer mais não saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, assim, escolher pessoas que sejam parceiras da gente e que estejam preocupadas com a nossa vida, com que vai ser útil para o cliente, para mim, assim, é fundamental. Para mim é todo diferencial, assim. E parece que fica meio óbvio falar dessa forma, mas não é óbvio. Na hora de agir, não é óbvio. Pessoas que estão preocupadas de verdade com o cliente, para mim, são as que se diferenciam, assim. Porque existe, às vezes, o ego que não deixa, né? Às vezes o ego quer que tu quer mostrar o teu trabalho, tu quer, então existem esses diferenciais, mas eu acho que agora tu falou tudo. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, tanto lojistas, supermercado, eu acho que todas as redes têm essa obrigação de ter a preocupação do cliente. Eu acho que essas que sobreviverão, como tu falou. Eu acho que o cliente está carente, né? O ser humano agora está muito carente, está se sentindo perdido, e ele quer quem te seguro, né? Quem está firme, quem te passa a segurança, e que está preocupado contigo, né? Isso aí, com certeza. E eu tenho certeza que tu és uma pessoa assim, Sil. E eu já te falei que qualquer dia eu vou te chamar para cuidar da minha casa. Vou adorar te chamar. Vai ser um presente da minha vida. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a Silvana. Estreou nas lives. Aguardem que agora ela virá com tudo. Eu já não digo mais não nada, né? Porque a gente nunca sabe, então eu não digo mais nada de nada. Eu costumo dizer, Sil, hoje a Cris, né? A Cris está aqui conosco, então mandei um recadinho para ela pelo WhatsApp. Daí ela me chamou. Como é que ela me chamou? Liveira. Tu tá muito liveira. Liveira. Ela disse que eu tô fazendo muita live, mas acho que assim, é uma forma de me comunicar com o pessoal. Eu trabalho com conteúdos, né, Sil? Se eu tenho aqui um espaço de fala, quem gostar do que eu tô trazendo, do que os meus convidados trazem, é super bem-vindo.
né? E a live, ela tá aqui para nos ajudar, ela não tá aqui para prejudicar a nossa vida. Quando a gente tiver... Quando a gente estiver muito cansada, a gente não assiste. A gente deixa o celular na cabeça. Não é obrigado, né? Isso é uma coisa leve, né? A pessoa pode assistir a hora que quiser, se quiser. Isso aí. Então, pessoal, assim, a gente já está terminando. Agradeço a audiência, quem esteve aqui conosco, acompanhando. Ó, Liliane Linhares mandando um parabéns, Sil. Obrigada, Lili. Pessoal que está aqui conosco, super obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui. A Sil, maravilhosa, adorei iniciar essa semana de live com essa pessoa especial que eu amo. Maravilhosa, tá? Cada vez mais eu tenho orgulho de ti, do teu trabalho, da tua ética, do teu valor como pessoa. Continua assim, que tu tá no caminho certo, certamente. Né? Dessa possibilidade desse amor pelo aprendizado, dessa humildade, assim, de ser uma líder que vem cada vez fortalecendo mais, lidar com pessoas externas ao escritório, lidar com uma equipe de informação constante, uma equipe jovem, que te vê como uma referência, assim, nossa, só tenho a agradecer e pedir, né, que o universo tenha profissionais, assim, desse nível, para a gente transformar esse mundo, porque o mundo está precisando de ser transformado, e com certeza vai ser com cabeças que sejam assim, que pensam de forma positiva, sejam humildes e tenham um amor no coração. Eu penso assim. Obrigada, Neide. Ficou emocionada, mas a gente não pode chorar nesse negócio, né? Ai, esse negócio doido. Eu fico emocionada. Eu só agradeço as palavras. A gente se conhece há tantos anos e espero ser tudo isso que tu tá falando. Luto para isso. Para ser uma pessoa boa. Espero que tá dando certo. Show. Obrigada. Isso aí. Muito obrigada. Ó, o pessoal tá elogiando. Sil é topíssima. Nem gosta nem de chorar. Gosto, mas nem gosta de rir, nem gosta de chorar, porque também não. Muito bom. Então tá, pessoal. Então, um beijão para vocês todos, para Sil, tá? E até uma próxima live. Quem sabe tu me convida, Sil, agora. Olha que tu tem muita coisa boa para passar, hein? Eu sou obrigada com o tempo, bem rapidinho. Que teve há 2 anos atrás, a gente estava aqui passando também mais uma fase, e nesse momento a gente estava um pouquinho desanimadinha, e ela ligou e disse, posso ir aí fazer uma palestra, uma conversa, uma gestão para vocês? Eu falei, vem! Gente, impressionante as palavras dessa mulher. A gente começou no outro dia a trabalhar, todo mundo super animado, super empolgado, foi uma injeção de positividade, de aprendizado, porque a gente para no tempo, fica pensando, estagnado e não enxerga, a tal do não enxergar, né? E precisa alguém que dá um puxão de orelha, né? Dá um puxão de orelha, dá uma cutucada, e a gente, opa, vamos lá, né? Beleza. Conta comigo, tá, Sil? Tá bom, quando obrigada. passar por vídeo, eu vou. Passar por aqui.